Seja bem-vindo ao primeiro 38 News na França, com vista para Mônaco. Gravamos inclusive aqui várias entrevistas com magnatas. Misturou francês, alemão e inglês no episódio. Não é isso, Erley? Inclusive, o primeiro episódio que ele deve liberar é com o criador do conceito das Free Private Cities, um cara chamado Titus Gebel. O Titus Gebel comprou Bitcoin. O cara comprou Bitcoin, meu irmão, em 2012. Mora em Mônaco há 12 anos. Será que ele tá na mendigaria ou ele tá barão? Diga aí, como é que diz na Bahia? Inclusive, pretendemos gravar com Lucas de Grazi da Fórmula 1. Há duas opções de corno da semana. O pé de pano, que chorou ao ser descoberto no camburão da polícia, ao ser informado pelo corno que ele seria papai do filho de uma onda, e o homem que, após comprovar judicialmente que o filho não era dele, o juiz negou o seu pedido de retirada de seu nome do documento da criança. Isso na mesma semana que o casal lésbico deserda mais de um dos seus filhos por querer ser heterossexual. Pois é, isso é o Brasil. E a bandida da semana? Também temos várias opções. Tem a mulher que foi buscar arma em casa para matar o comerciante, que não permitiu que ela usasse o banheiro do comércio dele. E uma falsa acusadora, direto da Bahia. É isso aí e muito mais. 38 News, direto da França, com vista para Mônaco. Quem oferece esse episódio é a Bybit. Bybit, corretora internacional, QR Code na tela, corretora de fora, documento de fora, e-mail de fora, não seja otário. E também oferece esse episódio NoxPay, PJ na mão, calcinha no chão. O JP, não Maial, o JP Oliveira da NASA, avisa. Se você vende pelo WhatsApp, se você vende pela internet, se você vende pela maquininha ou pelo telefone, ele tem API, tem maquininha, tem a zorra toda. Se você tiver PJ em qualquer buraco, em qualquer shithole do mundo, você vai receber Pix do Brasil caindo em Ethereum, Bitcoin, qualquer stable que você quiser, no lugar do mundo que você quiser. NoxPay, ser gateway de pagamento para receber Pix no Brasil sem ter nenhuma relação com nenhuma instituição bolivariana. Vamos à escolha da bandida da semana. Você que vota, como sempre, mulher volta armada e tenta matar dono de distribuidora após ter banheiro negado em Goiânia. A mulher não consumiu nada. Ela tinha direito de usar o banheiro do negócio? Pois é, se uma pessoa qualquer bater na porta de sua casa querendo cagar, você vai deixar entrar? Sim ou não, Erley? Hein? Uma mulher de 45 anos foi presa na madrugada deste domingo, na Vila Canaã, em Goiânia, após protagonizar uma cena de terror em uma distribuidora de bebidas. Depois de ser impedida de cagar no estabelecimento, ela foi em casa, buscou uma pistola calibre 9mm registrada no nome do seu marido e retornou ao local para se vingar. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que ela puxou o gatilho, mas a pistola falhou. Ela acabou desarmada por uma testemunha e logo em seguida foi capturada pela PM. A polícia, a agressora alegou ter agido por se sentir humilhada. Ela foi encaminhada à central de flagrantes, onde permanece presa, e a arma foi apreendida. O Wesley queria botar esse vídeo. Eu falei, não, Wesley, dessa vez é Renato Mão de Tesoura. Essa porra vai derrubar seu canal. Não é isso, Wesley? Outra cena que Renato Mão de Tesoura cortou do canal. O Wesley, velho, não é mais o mesmo. Eu vou pedir ao Wesley que bote o link aí. Mas no canal a gente não pode botar, não. A mulher tá com a faca na mão, o cara todo ensanguentado, e ela tentando arrombar a porta pra matar ele, ao mesmo tempo que está no telefone fazendo falsas acusações, direto da Bahia. Um vídeo que circula nas redes sociais e tem repercutido em Cruz das Almas. Recolhi muito defunto lá, quando eu servi em Santo Antônio de Jesus. Um salve, Alino! Um salve a Ricardo Sapatinho, Dr. Ricardo Neri. Um salve a Vilibaldo, toda a galera de Santo Antônio de Jesus. Nosso vereador, Santo Antônio de Jesus, tem vereador, meu irmão, perito criminal, Bené. Um abraço, Bené, bote pocando. Um vídeo que circula nas redes sociais e tem repercutido em Cruz das Almas. Mostra uma discussão entre um casal dentro de uma residência. Nas imagens, o homem grava um momento em que a mulher faz ligações telefônicas afirmando que está sendo agredida, enquanto ele tenta se proteger e registrar a situação. E ela, com a faca na mão, dá bicuda na porta para terminar o serviço do homem todo furado e ensanguentado. De acordo com o vídeo, a mulher aparece segurando uma faca e, em determinado momento, o homem fecha a porta para impedir a sua aproximação. Em seguida, ela golpeia a porta com a faca e também com um pedaço de madeira. Durante a gravação,
Ela teria afirmado para terceiros que estaria sendo faqueada e agredida, enquanto o homem mostra nas imagens que, segundo ele que é a vítima. O caso gerou intenso debate nas redes sociais sobre a importância da apuração dos fatos antes de qualquer julgamento. Internautas destacaram que as denúncias de violências devem ser tratadas com seriedade. Uma falsa acusação é algo mais grave do que o... E a lei satânica da ditadura bolivariana estimula a falsa acusação. A regra geral na DEAN é a falsa acusação, como esse vídeo prova. Duvida? Clique aí. E agora, o corno pede pano. O pé de pano dentro do rabecão algemado com o corno oficial. E o corno oficial dizendo, meu irmão, que ele já tinha descoberto que a mulher era vagabunda, que não deu mais dentro, que fez a vasectomia e que o pé de pano vai ser pai. O pé de pano chora, meu irmão, na cadeia. Olho na tela, né, Israeli? Mas é ele que vai assumir, né, cara? Então, parabéns. Você é papai. Mostradinha aqui quando tá ligando. Tá vendo, cara? A gente sempre é o último a saber, né? Normal isso aí, mano. Mas parabéns, você vai ser papai. Cuida bem dos nenéns. Eu tava sendo mais chifrudo do que eu imaginava, então, cara. Eu não tava sabendo disso aí. Tá com 6 meses que eu passo por isso aí. Há 4 meses que ela tá me traindo. Há 4 meses? Isso. Que eu descobri tudo. E você suportou até hoje 4 meses? Não, tá com 1 mês mais ou menos que eu descobri que ela tá me traindo há 4 meses. Ela falou que está grávida seu. Ela disse pra você que você é o pai. Sim, tá até gravando a ultrassom aqui. Tá gravada a ultrassom? Quem é o pai? Agora complicou, porque tem mais outros casos que ela me traiu sem ser com ele. Tem um negão da BL também que mora perto. Negão da BL? É. Não, velho, na moral, Pop, está até aparecendo. Quem é o maior corno? O pé de pano que engravidou e agora vai ter que segurar o pepino dele? Ou o pai, o falso pai, o homem que descobrindo ser traído, fez o DNA, deu negativo e a justiça disse que era problema dele? Um morador do estado do Ceará buscou no judiciário a possibilidade de excluir seu nome como pai do registro civil do menor, alegadamente seu filho. O que ocorreu? Quando o menino completou 3 anos de idade, o autor da ação percebeu diversas características físicas diferentes e desconfiou que não era o genitor. Então ele fez o exame de DNA e o resultado confirmou a suspeita. Na justiça, descreveu que foi enganado pela mãe e, apesar das informações, o judiciário não permitiu a retificação do registro civil sob o seguinte entendimento: a ausência de vínculo biológico por si só não é suficiente para autorizar a desconstituição do registro civil de nascimento, nem automaticamente para afastar a paternidade ali consignada. Seu otário! Contudo, sobretudo quando já existe uma realidade jurídica consolidada. Pois é, a mulher deixar de ser mãe com 18 pode, porque é juíza. Agora o cara que não é juiz, meu irmão, foi enganado, se lascou. Não é isso, o Brasil? Inclusive o Ceará está de parabéns. Olho na tela, Ministério Público do Ceará gasta mais de 44 mil reais de diárias para mandar os promotores do Ceará passearem na Copa. E ainda chamam isso de trabalho. O que você acha, Werley? Você tá orgulhoso de pagar por essa farra? Promotor precisa assistir jogo da Copa? Pois é. Você acha? Você não quer financiar essa farra? Você não quer financiar promotor recebendo diária para assistir jogo da Copa? Então pronto. Bitcoin é autocustódia. Não tem as mãos sujas de merda e sangue. QR Code na tela, Wesley. Me encontre pessoalmente. Venha bater papo comigo, fazer o workshop. E, inclusive, dessa vez vai ter o workshop avançado de multisig. Venha aprender a gerar suas chaves e assinar offline. Missão Bitcoin, 19 e 20 de setembro. Venha passar o meu aniversário e o dia herege aqui com a gente em CDE. E outra, não quer viajar, não quer comprar computador, não quer comprar celular pela metade do preço? Treinamento online. É isso aí, meu irmão. Menos de 400 conto. Você aprende online a comprar Bitcoin e fazer autocustódia. Renato38.com.br. QR Code na tela. Não seja otário. Não pague para ser sodomizado. A juíza obriga você a ter seu nome num filho que não é seu? Nada ao indigno. Nada adúltera. Nada juiz perseguidor. Esse nível de soberania só é possível a quem faz autocustódia bem feita offline. Morre na Itália, homem sem herdeiros, com 8 bilhões de euros de patrimônio. Vocês não acham isso satânico? Você acha que é normal um homem não tem ninguém, nenhuma causa, nenhuma instituição que ele admire e honre e isso considere sua sucessora? Pois é, pra mim, isso é uma notícia extremamente satânica. É isso que o governo quer. Quanto mais fracas as famílias, mais forte o governo. E a comprovação, o corolário final disso, é o governo ficando com 8 bilhões de euros de patrimônio do velho, sem filhos, sem netos, sem sobrinhos, sem irmãos. Acabou a raça dele. E o governo ficou com tudo. Mais uma break news. A CCJ do Brasil autoriza a redução da maioridade penal para 16 anos. É pouco, é insuficiente.
A redução da maioridade para crimes violentos tem que ser 14 e para todos os crimes 16. E eles deveriam aproveitar, inclusive, e inverter a idade de sexo com ou sem casamento. No Brasil, a idade para casar é 16 e para trepar é 14. Tem que inverter. Tem que ser 14 para casar e para 16 para trepar sem ser casado. Qual a relação que tem mais consequência? Sexo fora do casamento ou dentro do casamento? E agora, Polymarket. Bora para Polymarket, Wesley? Wesley, tem um aviso legal para você. Nós abrimos a Polymarket sem VPN. Nós abrimos a Polymarket sem IP virtual. Nós abrimos a Polymarket porque, como você pode ver, estamos na Europa. Um lugar onde não existe bloqueio de sites que fazem mera informação. Se você vive em um país em que o governo proíbe você de ter informações básicas de mercado, você é um escravo. Se pique do Brasil. Venha em setembro para o Missão Bitcoin e já volte com sua residência precária embaixo do bolso do Paraguai. Venha conhecer a CDE. Se não gostar, economiza dinheiro. Compra um celular, comprando um celular e um computador, já economiza mais dinheiro do que o que você daria a Janja e a Lula. Contando passagem, hotel e evento. Não é não, Erlen? Aqui, olha na tela. Luiz Inácio Lula da Silva. A Constituição brasileira proíbe mais de uma reeleição. Esse governo, segundo juristas sérios, já é criminoso, já é ilegal. Lula está indo partindo para o quarto, 51% de chances e caindo de Lula a ser reeleito. Flávio Peleleca, o que falou fino e pediu pix, Avorcaro, 26%. Renan Santos, 14%. Rapaz, Renan Santos a 15%, 16%, eu shortaria fácil se fosse Bitcoin. Camilo Santana, rapaz, Camilo Santana tá na frente de Caiado e Zema, na minha opinião. O PL colocar o Flávio Peleleca é desistir da campanha, é entregar o PT. Agora, o novo manter Zema como candidato realmente é autodestruição. Zema ganharia fácil como senador em Minas. Não há nenhum mérito em permanecer em uma árvore em chamas. Não há nenhum mérito em afundar com um navio. Seja o macaco que muda de árvore e não o macaco que tenta mudar a árvore de lugar. Não vamos salvar o Brasil individualmente, mas você pode salvar a si mesmo e a sua família. A salvação é individual. Essa mensagem não é minha, é de Jesus Cristo de Nazaré. Se pique. A única coisa, efetivamente, que se pode fazer contra uma ditadura totalitária é o desinvestimento total. Se você tem imóveis, se você tem ações, se você tem empresa que paga impostos a uma ditadura bolivariana, você é um comparsa. Seu voto real é onde você bota seu dinheiro. Tem imóveis no Brasil? Você é comparsa de todos os crimes do governo brasileiro. Aqui está o gráfico do Bitcoin. Colocamos duas médias móveis para a galera entender o quão raro é esse momento. Uma média móvel suavizada de 100 semanas e uma de 200 semanas. A de 100 semanas está em 68 mil, a de 250. E o Bitcoin hoje está em 63. A média aritmética está em 62. Isso significa que nas últimas 200 semanas o preço médio do Bitcoin foi 62 mil dólares. Se um semanal abrir e fechar abaixo disso, é madeira, deve cair mais. Agora, houve 3 vezes na história da humanidade que o Bitcoin testou e subiu a média móvel das últimas 200 semanas. Comprar tudo, comprar até o talo, quando a média está abaixo das últimas 200 semanas, é comprar mais barato do que quem faz preço médio. É uma grande oportunidade. O problema é, nas finanças, nas relações pessoais, no casamento, na criação de filhos e nas principais decisões da vida, a maioria das pessoas são racionais ou emocionais. É muito difícil ser racional quando o preço está caindo. Ninguém quer botar a mão na faca caindo, não é não, Erlen? Quem é que gosta de comprar vendo o preço cair? Poucas pessoas. Inclusive, estamos a 12 dias do final da aposta de Cerise e JP Mayal. E já tem muita gente na internet metendo print que JP apagou vários prints ao desafiar o Cerise. Está diminuindo a autoconfiança do grande JP Mayal. Não é isso, Erlen? JP, o que eu lhe digo é que a esperança é a última que morre. Mas ela morre, não é isso ou não? A Binance, seguindo o exemplo da Kraken, anuncia sintético de tudo quanto é tipo de ação. Olhe na tela. Pois é, na hora que isso foi hipercolateralizado em Bitcoin, vai parar de financiar vagabundos, criminosos e parasitas. Na hora que isso foi hipercolateralizado em Bitcoin, as próprias ações, os índices e o legacy vai ser diluído pelo Bitcoin. E agora, o artigo da semana. O artigo da semana trata sobre o histórico de apostas, inclusive de mortes. Muita informação relevante, mas as opiniões foram estritamente infantis e femininas. Alguém que acha
que uma sociedade é inferior porque aposta na continuidade de políticos no cargo, financiando indiretamente a sua morte ou derrubada, é alguém que ama mais os políticos e a Satanás do que a Deus e sua família. A lei de Deus é clara. Êxodo 22. A morte de vagabundos em flagrante não é pecado de sangue. Se um criminoso é um ditador, está em crime continuado, está em uma posição de maneira criminosa, de maneira ilegal, e a sua derrubada é a derrubada de um vagabundo em flagrante. Papa dá lição de moral no Congresso Espanhol, relembrando o caso, como é o nome da menina, Welly, que os caras mataram, velho, depois dela ser estuprada pelos islâmicos. Pois é, o Papa diz que a sociedade espanhola nunca foi mais rica, e aqueles que fazem eutanásia e aborto são aqueles mais cruéis, aqueles que destroem, que matam, aqueles que eles deveriam proteger. O Papa foi à Espanha para a inauguração de uma igreja que estava em construção há 144 anos. Olho na tela, a igreja ou catedral da Sagrada Família deve ficar pronta nos próximos anos. Uma obra de Gaudí. Agora ele aproveitou para ir no Congresso Espanhol e dar uma grande lição de moral aos legisladores da Espanha, chamando eles de porteiros, em outras palavras mais diplomático, e de assassino das pessoas mais vulneráveis do país com eutanásia. Noélia Castilho, você nunca será esquecida. E nem a sua família, nem seu pai, que entrou na justiça com seus amigos mais próximos, implorando que o judiciário espanhol não permitisse seu assassinato. E eles se calaram. Maduro já roubou mais a Venezuela do que o Império Espanhol em 300 anos. Em apenas 5 anos, Maduro já mandou mais ouro à Suíça do que a Espanha tirou de toda a América Espanhola em 300 anos. Você viu isso, Erlen? Rapaz, a eficiência dos comunistas de roubar é maior do que os colonialistas exterminando milhões de pessoas, não é não, velho? Isso é pra você, o professor lá da USP, que ficou dizendo que o Brasil está com taxa de juros de quem está em guerra. Não! Estar em guerra seria muito pior do que uma ditadura totalitária comunista. Não é não, Erlen? Guerra ainda sinalizaria alguma chance de alguém decente tirar a ditadura do poder. Não é não, velho? Inclusive, o Wesley me proibiu de afirmar que a Keiko Fujimori ganhou a eleição. Ele disse que a porra só vai ser oficial em julho. Mas ela já se proclamou vencedora. O terceiro lugar, ela já foi candidata, igual a Lula e Enéas. Acho que é a 4ª ou 5ª vez que ela é candidata e perdeu por menos de 0,5% 2 vezes. O terceiro lugar, o cara que é verdadeiramente de direita, verdadeiramente católico e verdadeiramente conservador, Bradon Nanete, que é fraude, o comunista não deveria nem ter ido pro segundo turno. Vamos ver o que ele tem a dizer pra você, não é isso, Wesley? E eu deixo claro, como diz Wesley, that's what he said, não é isso, Wesley? O católico, que ficou em terceiro lugar na eleição do Peru e não foi para o segundo turno por menos de 0,2%, alega que foi garfado e a eleição é fraude. Se esse esquerdista também ganhar no segundo turno por menos de 0,1%, a população vai aceitar? E se no Brasil for 50,0002% versus 49,9998%, a população vai aceitar? Se você não aceitar uma eleição fraudada, como faz para não ser comparsa e financiador de bandidos? Você que está no Peru, não quer financiar vagabundo? Compre Bitcoin autocustódia. Se você ama mais os políticos, se você ama mais janta e micheque do que seus filhos e sua mãe, pode continuar financiando elas. Aqui, até agora, resultado, 50,002 Keiko, 49,998, como é o nome? Força Popular. Nunca vi uma eleição mais acirrada. Menos de 2% das urnas e a diferença é de menos de 600 votos. Na primeira vez, Rafael Lopes afirmou que haviam irregularidades. Os jornalistas, youtubers e TikTok da esquerda reclamaram. E agora? Quem vai chorar da fraude? Pois é, o Augusto afirma, é fraude, meu irmão. E aqui, um registro de como eu vim parar em Mônaco. Foram 4 dias na estrada, 3 dias de 2 países por dia e no último 3 países. 3 oitão pelo mundo, vai ter material com uma zorra. O Wesley vai ter muito serviço pra fazer, não é não, Wesley? Entrevista com o magnata da Fórmula 1, entrevista com o magnata que chegou no Bitcoin em 2012. Todo mundo, meu irmão, morando em Mônaco, 0 imposto, curtindo lá, no meio dos reis, lidando, o cara tá fechando o negócio com monarquia islâmica, meu irmão, vai meter um país privado dele, não é isso? Vários episódios top, viu? Investimos pesado para trazer material de qualidade para vocês, diretamente dos lugares mais caros do mundo, não é não, Erlen? E agora, uma das notícias que pode ter sido a notícia mais importante da década para a inteligência artificial, pode ser o início do fim. Na hora que bancos não aceitam mais ações de empresas como colateral de empréstimo, é porque não são líquidas ou não têm valor para a chamada de margem. OpenAI afirma que vale 900 bilhões de dólares baseado em suas ofertas privadas. Mas, para quem não é sócio, 13% não garante empréstimo de 6 bi. De 1 bi, talvez sirva. Será o fim do crédito limitado à bolha de AI? Pois é, olhe na tela.
SoftBank diz que não empresta nem fudendo, nem por 1/5 do valor garantia dessas empresas. Pois é, e o dono do X, o Elon Musk, deve se tornar dia 12 o primeiro trilionário em dólar da história da humanidade. Se essa oferta pública, que muitos afirmam com fundamentos, ser scam, ser roubo, ser descaradamente fraude, atingiu o seu valor meta de $123 por ação. Mônaco é 230 vezes menor do que Andorra. Tem apenas 208 hectares. Menor que a maioria das fazendas comerciais no Brasil. Com quase metade da população. Mônaco, mesmo tendo metade da população e 230 menos área, tem um triplo da riqueza por PIB. Por quê? Menos impostos e mais liberdade econômica ou mera coincidência? Aí as imagens aí, ó, da gente em Mônaco, não é isso? Um apartamentozinho, velho, pequenininho, caindo aos pedaços, velho, 4 milhões de euros, hein, Wesley? O que você acha disso, velho? Aí, Wesley, é igual a Gamboa de baixo ou não é, velho? Diga aí. Você vai botar isso ou não vai, Wesley? Quer botar esse vídeo aí ou não? Da curva lá do negócio, hein? Aqui, ó, vamos gravar o episódio. Gostou? Show. É igual Top. a Candeias ou não é? Parece até o bairro de Dourado. Monte Carlo. E aí, vai pro cassino mais tarde, velho? Bora. E você me escondendo na cara, né, É Wesley? igual a Gamboa de baixo ou não é, velho? Você escondendo na cara, me ignorando, né, você? Em poucos anos, deve ser inaugurada. Papa abençoa a última torre da Igreja da Sagrada Família com sua parte estrutural terminada, após 144 anos de obras. Em uma época que tudo é descartável, é algo digno de nota. Se você assistir a missa, o coral, tudo que foi feito nesse dia, você vai ver que a Igreja Católica ainda guarda alguns milagres para nos surpreender. Não é não, Wesley? A Igreja Católica é um milagre ou não é, velho? A Igreja de Jesus, a Igreja que hoje, nesse instante, tem pessoas em hospitais, em dispensários, em creches, em cadeia, tirando gente da viadagem, da droga e do crime. É ou não um milagre? Esfaqueou de graça a ucraniana. É considerada incapaz para enfrentar julgamento. Aí o resultado de mulher querer exercer papel de homem. Morreu sozinha, chorando, com a geral olhando indiferente. Não estaria mais feliz e realizada como mãe e esposa na casa de alguém? Pois é, uma menina dessa, estrangeira, incapaz de se defender, deveria estar à noite num lugar cheio de vagabundos, sim ou não? Pois é, a falsa sensação de segurança faz as pessoas deixarem de ter filhos e irmãos e acharem normal mulher exercer papel de homem. O pai dela enterrou a filha porque queria que a filha exercesse papel de homem. Se você mora perto do mar, se você mora perto do mato, se você mora perto das montanhas, dedique 1 minuto agora a olhar para o céu e a olhar para o universo que nos foi feito. Se o mundo é bonito desse jeito, imagine o céu. Pois é, nós fisicamente somos irrelevantes em relação a esse planeta. Imagine em relação a Deus. Contemple a natureza desse mundo. Você estará contemplando a beleza da criação de Deus. Se esse lugar é bonito desse jeito, imagine como o céu deve ser, não é, Ellen? Hein, véi? Se o mar é maravilhoso, o mar, o céu, as montanhas, eles só foram criados para nos servir. Essa é a medida do amor de Deus, não, Ellen? Hein, véi? 2 caras enfrentam um terceiro elemento que não dá para identificar bem porque tá de longe se é um homem ou uma mulher, que zorra é, mas que é muito maior do que eles. Inclusive dando murro por trás. Isso é o Shopping Salvador. O shopping mais caro da Bahia. Isso é Salvador. Não dá pra coabitar. Não, Erly? Essa é a briga da semana ou é a briga dos 2 pacientes na UPA se degladiando pelo foxo e pelo ladrão? O seu dever em primeiro lugar é com Deus. Em segundo lugar com sua família. 2 homens doentes, machucados, ficarem saindo na mão dentro de uma UPA pra defender político vagabundo. É ou não a imbecilidade de ambas as partes? Sim ou não, hein, Erly? Pois é. Mulher que quer ser homem, quer exercer papel mais difícil e menos valioso, em regra, busca autodestruição. Mulheres novas, mulheres férteis, que não estão secas e velhas, são muito mais valiosas e sempre foram do que homens. Nada vale mais do que 5 ou 6 pessoas iguais ou melhores do que você. Nada vale mais para uma pessoa normal do que seus próprios filhos. A vida de uma criança vale sim mais do que a de um idoso. E a vida de uma mulher fértil é muito mais valiosa do que a vida de um homem. Migrante islâmico, ilegal, deu um soco na cara dela, que a deixou vegetal. Justiça condenou ele a 14 meses, mas nunca passou um dia preso. Ele a condenou a ser um vegetal pelo resto da vida. Seu nome é Luana Zarate, uma fiscal de bilhetes de ônibus italiana. Ela tinha 26 anos, quando durante um dos seus turnos pediu um bilhete a um imigrante egípcio ilegal, que deu um soco na cara dela e ela virou esse vegetal aí. Pois é, se ela tivesse um pai ou marido, protetor ou provedor, ela estaria sendo cobradora de ônibus? Você que vai me responder.
Pense duas vezes em mandar sua filha fazer papel de homem. Pense em dizer a ela, em ensinar ela que honrar pai e mãe é dividir com pai e mãe a decisão com quem vai se casar. E fazer isso da melhor maneira possível, que normalmente é próximo aos 18 anos. É muito mais importante casar bem cedo sua filha do que botar ela para trabalhar em serviço de homem. Não é não, Erley? Nos Estados Unidos, acharam 200 mil pessoas mortas recebendo bolsa vagabundagem, que eles chamam de food stamps. E 500 mil recebendo várias vezes, por exemplo, tendo revistas em vários estados. No Brasil, você acha que é mais ou menos moralizado? Só se reduz a corrupção, reduzindo o Estado. Inclusive, tem um vídeo revoltante que eu coloquei lá no Reage, não sei se o Erley vai botar, do vice-presidente americano, dizendo que ninguém espere a aposentadoria acima de $1.000 do Social Security. Pois é, dinheiro todo mês para os 42 milhões de vagabundos que recebem snaps, food stamps tem. Agora, para quem contribuiu 40 anos é p***. Não sei se o Wesley vai botar essa na internet, mas foi muito interessante também. Pai mata ex, que botou fotos da filha fudendo e pelada na internet. Pois é, mais uma vez, quem tem pai homem, meu irmão, não é humilhada de graça. Não respaldamos a atitude desse pai. Mas ficou claro que ninguém nunca mais vai desrespeitar essa mulher. Vai, Wesley? Alguém vai fazer isso com ela de novo ou não? E agora, a tese da semana, diretamente da Universidade Federal do Ceará. Ceará que bombou hoje, né, Wesley? Teve vários casos do Ceará. Você tem maconha, a dialética entre o prazer e os vícios. Pois é, meu irmão, esse tipo de TCC e tese de doutorado que você paga, pagando imposto ao Brasil. Quem tem imóveis, ações ou títulos em real no Brasil, financia isso e salário de juízes e delegados feministas e de promotor, passeando, recebendo diária na Copa do Mundo. Se arrependa para não ir pro inferno. Não financie aborto, castração de criança e tortura e prisão de inocentes. As universidades públicas são irrecuperáveis. Os concursos subjetivos devem ser todos anulados. Faculdade de Humanas tem que ser 100% online se for pública. Não é não, Erley? E agora, a vacina da dengue matou mais gente que salvou, desde a primeira em 2015. Em 2025, a vacina do Butantan foi aprovada. Agora foi suspensa pelo governo após mortes de quem tomou e de pelo menos 43 sequelados esse ano. Vacina deve ser tomada em quem tem alto risco de exposição à doença. Fora isso, se a vacina não existe há mais de 20 anos, é melhor não tomar. Imagine se fosse no governo Bolsonaro, o governo distribuiu uma vacina que já sequelou dezenas de pessoas e matou outras. Pois é, seria ou não um escândalo e um crime contra a humanidade, Erley, sim ou não? E agora, Marcos Feliciano afirmando que foi traído pela cadela do PT, que mais um caso de cara que comprova que a cadela do PT é o maior covarde e indigno traidor dos 500 anos. Mais uma pessoa que testemunha a covardia e a traição do maior covarde dos 500 anos. Bonobo, realmente, é ou não é o maior covarde e traidor dos 500 anos? Nunca param de surgir relatos de traição e covardia. Até o filho dele chama ele de covarde, sim ou não? 2 casos do Maranhão. 2 casos da terra de Dino. Vítima relata abusos de pastor do Maranhão. Ele dizia que se eu me relacionasse com ele, estaria me relacionando com Deus. Pois é, 2 casos de pederastas pedófilos diretamente do Maranhão. Um pastor que recolhia crianças para sexualmente delas. E um servidor público que teve cargos no PSOL e estuprava meninos entre 2 e 4 anos. Alberto Luiz Freitas Monção foi presidente do PSOL em Timor. Também era diretor adjunto da Cresce. Também suspeito de abusar sexualmente de crianças deficientes entre 2 e 4 anos. Quem é contra homeschooling é como ele. Ele era contra homeschooling. Ele que quer que você bote seu filho obrigatoriamente na escola. Por isso, todos os concursos com fase subjetiva têm que ser anulados. Além de achar que PCA é inflação, acredita que guerra é mais grave que ditadura totalitária bolivariana de exceção. Rafael Pascorelli tem ou não tem condição de lecionar em universidade pública? Por mim, é anulação de posse, meu irmão, e concurso de novo. O cara que acha que inflação é IPCA tem ou não condição de ensinar alguma coisa de economia? Eu acho muito difícil. Cada um tem sua opinião. Você diz a sua aí. Fiscal acusado de roubar mais de R$1 bilhão e de ter mais de 100 milhões de reais de Bitcoin roubado é solto. Pois é, essa é a justiça do Brasil. Nesse país, vale a pena ser vagabundo ou honesto? Pois é. Mais escândalos sexuais da Alliance Jiu-Jitsu. Vamos à notícia. Caso Alliance Salvador. Professor Rudá Boaventura é alvo de apuração policial em delegacia especializadas em crime contra criança e adolescente. Em manifestação, a Alliance Brasil alega afastamento do professor.
Boletim de ocorrência foi registrado em maio de 2026 na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente, em Salvador, envolvendo o professor de jiu-jitsu Rudá Boaventura, identificado publicamente como integrante da Aliança desde 2003. Desde 2003 esse cara trabalhava na Aliança. Se ele for um abusador, não afirmei que era, mas se ele for, quantas dezenas ou centenas de crianças ele não abusou? Você acha normal você botar sua filha pra fazer jiu-jitsu e não ver a aula? Fique colado. Eu só permitiria que uma filha minha fizesse jiu-jitsu com professor e colegas mulheres. E mesmo assim, em cima, em manifestação formal ao BJJ Girls Magazine, a defesa do professor nega integralmente os fatos, como se houvesse alguma vantagem no Brasil de admitir algum crime, né? A Alliance Jiu-Jitsu informou, por meio de sua diretoria de Branding Compliance, essa Alliance já teve notícias desonrosas dele diversas vezes. Se você tiver filho, mantenha longe da Alliance, é isso que eu faria. Que indicou diligências internas, determinou o afastamento preventivo do professor de qualquer atividade pela academia licenciada, até a conclusão das apurações pelas autoridades competentes. E reafirmou seu repúdio a qualquer forma de abuso, violência ou conduta incompatível. Pois é, a matéria completa traz ainda divergências identificadas entre informações apresentadas pelas partes e dados disponíveis em diversas fontes públicas. Não afirmo que esse homem é um abusador, mas, se ele for, a Alliance pode ter quem, em teoria, quem em hipótese, coloca um abusador durante 23 anos dentro da academia, bota só um ou bota diversos em todo o Brasil? Pois é, filha em jiu-jitsu, cole, meu irmão. Tenha você ou a sua esposa olhando 24 horas a aula, com professora mulher e colegas mulheres. Fora isso, meu irmão, não coloque ou se arrependa amargamente. O governo Lula promete 23 bilhões para uma inteligência artificial soberana. Imagine uma inteligência artificial que vai lhe responder o que o PT responderia. Isso se sair do papel. O que vocês acham? Isso é sinal de bolha de ar? Eu acho que é um sinal muito parecido com o SoftBank, dizendo que as ações da OpenAI não vale porra nenhuma como colateral. O vídeo completo do André Marsiglia vamos botar no Reage. Mas para encerrar o Responde com a notícia positiva, devo afirmar, o Ministério Público não aceitou o perdão judicial de Munique e recorreu. Nem os maiores esquerdistas do Brasil elogiaram isso. Até Maria do Rosário e a galera do Partido Sucção ficaram injuriados com uma decisão tão injusta e tão absurda. Reafirmo o que eu disse. Se a juíza não entende porque a população considera a Monique pior que Jairinho, a sua régua moral está totalmente desregulada e ela não tem condições morais de ser juíza. Quem bancou esse episódio foi a Bybit. Olho na tela, corretora internacional, e-mail internacional e documentação de fora. Não seja otário. InoxPay, do JP Oliveira, não é o JP Maial. PJ na mão, calcinha no chão. Recebe sua PJ de qualquer lugar do mundo, no Pix no Brasil. Quando você fizer a sua saída fiscal do Paraguai, você vai precisar da NoxPay. Quer fazer sua saída fiscal do Paraguai? missãobitcoin.com.br, QR Code na tela. Vá me visitar em CDE em setembro, vai economizar dinheiro. Vai economizar mais dinheiro do que vai dar a Dilma e a Lula, comprando um computador e um celular top, meu irmão. missãobitcoin.com.br, conhecer os magnatas e já voltar registrado no Paraguai. E, se você quiser, da sua casa, gastando menos de R$400, aprender a comprar e fazer autocustódia de Bitcoin, mudando a sua história, não tendo na sua casa a bandida da semana e nem o corno da semana, é renato38.com.br. Mês que vem estará sendo lançado a pré-venda do curso avançado de autocustódia. Um abraço, minha honra e faça o que tem que fazer para não ir direto pro inferno.